Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, estou aqui com um vídeo do Augusto Nicodemos, o grande, o ilustre Augusto Nicodemos, mais uma vez, cometendo suas gafes, ou seja, falando do que não sabe, do que não entende. E quando ele vem dizer, nesse mesmo vídeo aqui, ele vem dizer, ao meu ver, aí ele vem falar que os pais da igreja erraram. Aí, primeiro de tudo, pais da igreja. Mas de qual igreja? Da igreja do Augusto Nicodemos? Da igreja do reverendo Augusto Hernandes Dias Lopes? Da igreja do quem? Do Rodrigo Silva? Do Agenor Duque? Do R.R. Soares? A igreja, os pais da igreja. Que igreja? A igreja de Ellen White? A igreja de quem? De Marcos Feliciano, de Sila Malafaia, de Valdomiro Santiago? Os pais da igreja de quem? Porque eles se apropriam dos pais da igreja como se estivessem falando dos pais da igreja protestante, quando o protestantismo surgiu a partir de Lutero, em 1517. Então veja, eles se apropriam da patrística, se apropriam dos pais da igreja, querem falar dos pais da igreja como se estivessem falando dos pais da igreja protestante, quando na verdade os pais da igreja sempre foram da igreja una, santa, católica e apostólica. E ele vai dizer aqui que os pais da igreja erraram e acabou o erro dos pais da igreja gerando o papado. Veja o que esse homem vai falar. Eu vou pausando aqui o vídeo dele e vou comentando, porque, como eu já disse, esses pequenos vídeos dos protestantes é um tiroteio de desinformações. E aí fica tudo um monte de desinformações, porque não é informação isso, é desinformações desconectadas, uma das outras, desconectada da história e assim sucessivamente. E eles passam-se como sendo doutores, Mas veja o que esse homem vai dizer aqui. Eu vou pausando e a gente vai vendo aí. Os pais da igreja, sem querer, deram origem ao papado quando eles disseram que os apóstolos deixaram como sucessores os bispos para poder combater. Pronto, então a gente para aqui. Ele vai dizer que os pais da igreja criaram o papado quando disseram que os apóstolos deixaram seus sucessores, os bispos, para combater, ou seja, aquelas pessoas que apareciam como sendo apóstolos sem ser. O apóstolo São Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, que existem os falsos apóstolos, certo? Os falsos apóstolos que são discípulos de Satanás. E esses falsos apóstolos, eles surgiram aos montes no início da igreja e surge até hoje. Tem inúmeros, entre aspas, apóstolos, por exemplo, o apóstolo Valdomiro Santiago, a apóstola Sol, o apóstolo fulano de tal, que auto-se intitula apóstolo. Mas vamos deixar isso de lado. Ele vai dizer que quando os pais da igreja disseram que os apóstolos deixaram sucessores para evitar que falsos apóstolos que chegassem se intitulando apóstolos não fossem aceitos pela igreja, como por exemplo os gnósticos, a igreja pudesse reconhecer, não, vocês não são apóstolos, porque os apóstolos deixaram seus sucessores. E com isso, os pais da igreja criaram o papado. Veja, mas vamos lá, vamos em partes. Quem foram os discípulos de Cristo? Quem foram os apóstolos escolhidos por Jesus? Os apóstolos escolhidos por Jesus foram 12 apóstolos. 12 apóstolos. Dentre esses apóstolos estava Simão Pedro. Simão Pedro. E Simão Pedro, em todas as listas que nós temos dos evangelhos, por exemplo, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ou melhor, Mateus, Marcos e Lucas, em Mateus 10, do 1 ao 4, é dito que Pedro é o primeiro da lista, encabeça a lista dos 12 apóstolos. Em Lucas, capítulo 6, versos do 12 ao 16, é dito que Pedro encabeça a lista dos apóstolos.
Em Marcos 3, do 13 ao 19, é dito que Pedro encabeça a lista dos apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, outro escrito de São Lucas, capítulo 1, versos 13 e 14, vai estar lá na lista dos 12 apóstolos, Pedro encabeçando a lista dos apóstolos. Vejamos o que diz aqui São Mateus. São Mateus 10, vamos aí a partir do verso 2. Eis o nome dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Veja, o primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão. Então veja, o primeiro é Pedro. Em São Marcos, capítulo 3, São Marcos é a partir do verso 13, né? Marcos 3, 13 vai dizer o seguinte: depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Designou 12 dentre eles, para ficar em sua companhia. Ele os enviaria a pregar, com o poder de expulsar os demônios. E escolheu estes 12, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e assim sucessivamente. Vai dizendo o nome dos demais. Em São Lucas, capítulo 6, São Lucas, capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar, e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, que chamou de apóstolos. Quem são eles? Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e assim sucessivamente. No livro de São Lucas, o segundo livro de São Lucas, no Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15 seguintes, vai dizer aqui, veja o que vai ser dito, né? Ou melhor, Atos dos Apóstolos 1, a partir do versículo 13, diz assim: tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e assim sucessivamente. Então veja, 4 listas dos apóstolos que são citadas nas Escrituras, Mateus, Marcos, Lucas e Atos dos Apóstolos, São Pedro aparece como sendo o primeiro encabeçando a lista. Aí alguém pode dizer, claro, ele foi o primeiro a ser chamado. Ele foi o primeiro a ser chamado. Mas não foi. Pedro não foi o primeiro a ser chamado. Veja o relato de São João. São João, capítulo 1, verso 35. Veja, São Pedro não foi o primeiro a ser chamado. Ele recebeu do próprio Deus a primazia de Deus Pai. Deus Pai dá a São Pedro a primazia. Porém, ele não é o primeiro a ser chamado dentre os 12 apóstolos. Aqui está São João, capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, estava lá João Batista, outra vez com 2 dos seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede, diz Jesus. Respondeu-lhes ele. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. Veja, quem eram os 2? André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido João e que o tinham seguido. Foi ele, André, então, logo à procura de seu irmão e disse-lhe: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. E quem era o irmão de André? Levou-o a Jesus e Jesus, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de João. Serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Então veja, meus irmãos, Pedro não foi o primeiro dos 12 apóstolos a ser chamado.
foi chamado dois primeiros discípulos. Esses dois primeiros discípulos que foram chamados, entre eles estava André, irmão de Simão Pedro. E logo André vai e chama Pedro, seu irmão. E quando Jesus fita os olhos nele, diz, serás chamados Cefas, né, que quer dizer pedra. Quando Jesus fita o olhar em Pedro e diz isso, tu serás chamado Cefa, que quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus, veja, no dia seguinte, tinha Jesus a intenção de dirigir-se a Galiléia. Encontra Filipe e diz-lhe, segue-me. Filipe era natural de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael e assim vão chamando os outros. Ou seja, Pedro é o primeiro a ser chamado dentre os apóstolos. E meus amados irmãos, Pedro não foi o primeiro a ser chamado, mas foi o primeiro a ser nomeado pelos evangelistas como sendo o cabeça do colégio apostólico. E por que isso? São Mateus dá testemunho. São Mateus, capítulo, deixa eu pegar aqui, São Mateus 16, versículo 13, veja. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outro um dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não tentarão, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus confirma, eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Então veja, aqui nós podemos ver nitidamente que os apóstolos mesmo, né, ou melhor, Deus mesmo escolhe os 12 apóstolos, aí na pessoa do seu Filho Jesus, e dentre os 12 apóstolos, Simão Pedro é aquele que detém a primazia, é aquele que é o primeiro, aquele que está encabeçando a lista. Veja, são 3 listas, ou melhor, 4 listas dos apóstolos. Uma que aparece em São Mateus, capítulo 10, verso do 1 ao 4, São Lucas 6, do 12 ao 16, Marcos 3, do 13 ao 19, e Atos dos Apóstolos 1, do 13 ao 14. E aqui, em todas elas está lá, primeiro Pedro, primeiro nome Pedro, ou seja, aquele que detém a primazia. E Jesus mostra para nós, através de São Mateus, que em São Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, nós podemos ver o próprio Deus dando a Pedro a primazia, aquele que toma a frente dos demais, inspirado pelo próprio Espírito, inspirado por Deus, tendo uma revelação divina. Pedro vai dizer, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus vivo, e Jesus logo em prontidão vai dizer, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós também temos, meus amados irmãos, logo ali no capítulo Atos dos Apóstolos 1, a partir do versículo 15, nós temos o próprio Pedro mostrando a sua primazia. Veja, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 15, nós temos São Pedro mostrando a sua primazia. Quando Judas morre, São Pedro, veja, não foi os pais da igreja que inventaram a sucessão apostólica, dizendo, olha, porque queria combater os gnósticos, dizendo, olha, não adianta aparecer aí homens se dizendo apóstolos, porque os apóstolos já deixaram esses bispos aqui, e esses bispos aqui são os sucessores dos apóstolos. Como se isso fosse os pais da igreja que tivessem inventado a sucessão apostólica. Ele deixa claro aí, os pais da igreja inventaram a sucessão apostólica para combater falsos apóstolos que poderiam chegar, se dizendo apóstolo,
e a igreja poder reconhecer, não, aqui já temos os apóstolos deixaram esses bispos, esses aqui são os bispos, são, entre aspas, os sucessores dos apóstolos, e não tem como vocês se passarem aqui por sucessores dos apóstolos, coisa que vocês não são. Aí ele vai dizer que foram os pais da igreja que inventaram isso. Não, veja, Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15. Em um daqueles dias, levantou-se Pedro no meio de seus irmãos, ou seja, os demais apóstolos, na assembleia reunida, que constava de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse o que o Espírito Santo predisse na Escritura pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte no nosso ministério, ou seja, um dos 12 apóstolos, e teve parte no ministério apostólico. Esse homem adquiriu um campo com o salário de seu crime. Depois, tombando para a frente, arrebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Tornou-se este fato conhecido dos habitantes de Jerusalém, de modo que aquele campo foi chamado na língua deles Aceldama, isto é, campo de sangue. Pois está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua habitação, falando de Judas, o lugar de Judas, a cátedra de Judas, e não haja quem nela habite. E ainda mais, que outro receba o seu cargo. Salmo 68, 26, Salmo 108, verso 8. Então, estava escrito dizendo que o lugar de Judas ficaria vazio. E também estava escrito que outro assumiria o seu lugar. Aí, veja o que São Pedro vai dizer. Convém, pois, isso é Pedro falando, convém, pois, que destes homens que têm estado em nossa companhia todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João, até o dia em que de nosso meio foi arrebatado, um deles se torne conosco testemunha da ressurreição. Propuseram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias, e oraram nestes termos: Ó Senhor, que conheces os corações de todos, mostra-nos qual destes 2 escolhestes para tomar neste ministério apostólico e apostolado o lugar de Judas Iscariotes, que se transviou para ir para o seu próprio lugar. Deitaram sorte e caiu a sorte em Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Ou seja, a sucessão apostólica não é uma criação dos pais da igreja. É uma criação do próprio Deus, que disse por meio de Davi que um dos apóstolos deixaria deserta a sua habitação, o seu lugar, e não haja quem nela habite. E ainda mais, São Pedro vai dizer, em outra citação, em outro salmo, vai dizer que outro receba o seu cargo. Então, foi Deus, Augusto Nicodemos, foi Deus quem criou a sucessão apostólica. Não foi os pais da igreja querendo combater gnosticismo nenhum. Não foi os pais da igreja querendo fazer isso ou aquilo. Claro que a sucessão apostólica serviu de parâmetro, de base, para que os pais da igreja confirmassem na fé a igreja de que falsos apóstolos, impostores, jamais poderiam ser aceitos dentro da Assembleia. E assim, os pais da igreja dão testemunho de que a sucessão apostólica, querida por Deus para substituir os apóstolos que morreriam, e exemplo dessa substituição, dessa sucessão, podemos assim dizer, não é nem substituição, mas sucessão, o exemplo clássico dessa sucessão, o próprio Pedro, que detém a primazia dada pelo próprio Deus, faz a primeira eleição, podemos assim dizer, o primeiro conclave para eleger aquele que ficaria no lugar de Judas, e foi eleito graças à sorte que foi lançada depois de um momento de oração, e graças ao Espírito Santo foi escolhido Matias. E aí sim,
nós temos a sucessão apostólica criada pelo próprio Deus, inspirada nas Escrituras. Aqui está, olha, Salmo 68, verso 26 e Salmo 108, verso 8. Pedro usa os dois salmos para mostrar que o lugar de Judas ficaria vazio e depois outro iria substituir, ou melhor, suceder Judas. E assim nós podemos ver nitidamente que a sucessão apostólica é obra da Trindade, é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Pedro, que foi escolhido pelo próprio Deus para ser o príncipe dos apóstolos, recebe de Deus, Deus Pai, essa inspiração. Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou isso. E esse Pedro, que recebe as chaves de Cristo, Isaías 22, se eu não estou enganado, esse mesmo Pedro que recebe as chaves de Cristo, Cristo que é o pastor supremo da igreja, no capítulo 21 do Evangelho de São João, a partir do versículo 15 a 19, vai dizer a Pedro: Simão Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Pergunta pela segunda vez: Simão Pedro, tu me amas, Senhor? Apacenta meus cordeiros. Pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Ou seja, Jesus é quem dá a primazia a Pedro. Mas vamos ver o que é que esse homem vai falar ainda. Ter gente que aparecia dizendo: eu sou apóstolo. Aí os pais da igreja dizendo: não, você não é apóstolo não, porque os apóstolos já passaram e os sucessores deles são os bispos. Tá, então se viu para dizer que eles não eram apóstolos. Só que a geração seguinte transformou esses bispos em papa. Veja, aí ele continua dizendo que os pais da igreja, aí pais da igreja que ele está falando é os pais da igreja do século I e II, no máximo. Século I e, vamos dizer assim que respingando no século II. Aí ele vai dizer que os pais da igreja, que não eram os pais da igreja protestante, disseram: olha, vocês são apóstolos? Não, vocês não são apóstolos, porque os apóstolos deixaram seus sucessores dentro da igreja. Aí ele vai dizer que isso serviu para combater os gnósticos que chegavam como falsos apóstolos. Porém, a geração seguinte transformou esses bispos em papa. Veja, a geração seguinte transformou esses bispos em papa. Que geração era essa? Veja. Não é? Foi uma estratégia errada, entendo eu, dos pais da igreja para resolver aquele problema no século II, quando os gnósticos apareceram dizendo que eram apóstolos de Jesus Cristo. Veja, ele vai dizer que a geração seguinte ao século II criaram os papas, porque os pais da igreja disseram que os bispos eram os sucessores dos apóstolos e com isso foi uma estratégia boa para combater os gnósticos, falsos apóstolos. Porém, ele vai dizer que na visão dele foi um erro dos pais da igreja que serviu naquele momento, mas a geração seguinte do século II, a geração do século II, transformou esses bispos em papa. Veja, temos aqui um autor do século I, veja, século I ainda, Santo Irineu de Lyon, ninguém menos que Santo Irineu de Lyon, que foi discípulo de São Policarpo de Esmirna. São Policarpo de Esmirna foi discípulo do próprio São João Evangelista. Então, Santo Irineu de Lyon, que conviveu com São Policarpo de Esmirna, que, por sua vez, conviveu com São João, Santo Irineu de Lyon vai dar aqui no seu livro 3, Contra as Heresias, que ele combate o gnosticismo. Sim, ele combate o gnosticismo, mas ele não inventa um papado, ele não inventa uma sucessão apostólica, ele apenas narra fatos históricos. E ele chega a narrar 12 papas que sucederam o apóstolo São Pedro. Veja, ele vai dizer que o apóstolo São Pedro, o apóstolo São Pedro e São Paulo fundaram a igreja de Roma. E Pedro tinha a primazia sobre a igreja de Roma, e tendo a primazia sobre a igreja de Roma, vem depois os seus sucessores com a primazia petrina. Veja, Contra as Heresias, livro 3, número 3.3.
né, 3.3, poderíamos dizer capítulo 3, verso 3. Ele vai dizer assim: os bem-aventurados apóstolos que fundaram, os bem-aventurados apóstolos, aqui é Pedro e Paulo, que fundaram e edificaram a igreja, isso aqui é a igreja de Roma, né? A mãe de todas as igrejas, transmitiram o governo episcopal a Lino. Esse Lino é o mesmo que Paulo lembra na carta a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 21. Veja, Lino. Lino é o primeiro depois de Pedro. No caso, seria o segundo Papa. Lino teve como sucessor Anacleto. Anacleto é o segundo a suceder Pedro. Depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, Pedro e Paulo, coube o episcopado a Clemente. Quem é esse Clemente? Clemente Romano, que está no primeiro volume da Patrística. Clemente Romano, que escreve uma carta aos Coríntios. Por quê? Santo Irineu explica aqui. Clemente Romano, que vira os próprios apóstolos e estivera em relação com eles. Então, Clemente Romano viu Pedro e Paulo. Pedro como cabeça da igreja. Paulo como seu braço direito. A igreja chega a celebrar São Pedro e São Paulo, os colunas da igreja, né? Mas nós sabemos nitidamente que Paulo submeteu o seu evangelho a Pedro e aos demais apóstolos. E assim, depois de ser, vamos dizer assim, confirmado o seu evangelho por Pedro e os demais apóstolos, Paulo vai pregar. Então, Clemente, que vira os próprios apóstolos e estivera em relação com eles, que ainda guardava viva em seus ouvidos a pregação deles, de Pedro e Paulo, e diante dos olhos a tradição. E não era o único, porque nos seus dias viviam ainda muitos que foram instruídos pelos apóstolos. No pontificado de Clemente, surgiram divergências graves entre os irmãos de Corinto. E aí, no primeiro volume da Patrística, tem a carta de São Clemente, né, Clemente Romano, aos Coríntios. Então a igreja de Roma, veja, então a igreja de Roma enviou aos Coríntios uma carta importantíssima para reuni-los na paz, reavivar-lhes a fé e confirmar a tradição que há pouco tempo tinham recebido dos apóstolos, isto é, a fé num único Deus todo-poderoso que fez o céu e a terra, plasmou o homem, provocou o dilúvio, chamou Abraão, fez sair o povo do Egito, conversou com Moisés, deu a economia da lei, enviou os profetas, preparou o fogo para o diabo e os seus anjos. Todos os que o quiserem podem aprender desta carta que este Deus é anunciado pelas igrejas como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e conhecer a tradição apostólica da igreja, porque mais antiga do que os que agora pregam erradamente outro Deus superior ao demiurgo e criador de tudo o que existe. Então, aqui ele fala um pouco sobre a carta de Clemente. Clemente Romano foi um papa tão importante que ele vai falar da carta de Clemente aos Coríntios. Aí agora ele continua. A este Clemente sucedeu Evaristo. Quem foi Evaristo? O quarto sucessor de Pedro. A Evaristo, Alexandre. Alexandre foi o quinto. Em seguida, sexto depois dos apóstolos, foi Sisto. Sisto foi o sexto papa. Depois dele, Telésforo, que foi o sétimo, que fechou a vida com gloriosíssimo martírio. Em seguida, Higino. Depois, Pio. Pio já foi o nono a suceder Pedro. Depois dele, Aniceto. Aniceto já foi o décimo. A Aniceto sucedeu Soter. E, presentemente,
Ele está dizendo, no tempo dele, no tempo de Irineu, no começo do segundo século, e presentemente, Eleutério era o bispo de Irineu, ou seja, o Papa de Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu de Lyon é bispo, veja, é bispo de Lyon. Sucedeu ao bispo Potino, martirizado no final do século II. Então, Santo Irineu de Lyon está aí no século II e III, melhor dizendo, corrigindo. Então, Santo Irineu de Lyon, final do século II, início do século III, narra os sucessores dos apóstolos. Então, como é que Augusto Nicodemos vem dizer que a sucessão apostólica, que o papado é uma criação dos pais da igreja para combater o gnosticismo, e por esse motivo acabou que a geração do século II em diante criou os papas, inventou os papas. Ou seja, além de sequestrarem a Bíblia, porque a Bíblia é católica, foi escrita por católicos e para católicos, querem sequestrar agora a patrística, que são os escritos dos pais da igreja, ou seja, dos pais da igreja una, santa, católica e apostólica, porque o protestantismo vem nascer com 16 séculos de atraso. E agora querem sequestrar a história, manipulando a história, fazendo com que, na cabeça, veja, no meu ver, veja a que ponto chega o orgulho deste homem. No meu ver, os pais da igreja erraram. Veja, Augusto Nicodemos se levanta agora no século XXI para corrigir, para declarar como hereges, ou pelo menos alguém, vamos dizer assim, que hereges e errôneos, os pais da igreja. Os pais da igreja agora erraram na cabeça, na ideia de Augusto Nicodemos. Meus amados irmãos, isto é o protestantismo. É por isso que eles estão ficando nervosos. Eles estão todos ficando nervosos. Por quê? Porque a igreja católica, na pessoa de muito... por exemplo, se você procurar aí, Padre José Eduardo. Padre José Eduardo tem 3 reacts, né? Acho que é assim que se chama. 3 vídeos respondendo ao Augusto Nicodemos, por conta de algumas bobagens que ele falou lá no Inteligência Limitada, né? Naquele podcast lá, Inteligência Limitada. Então, meus irmãos, é isso. Espero ajudar com isso aqui, né? O papado não é uma invenção, a sucessão apostólica não é uma invenção dos pais da igreja para combater o gnosticismo. Claro que ela é usada sim para demonstrar quem de fato é sucessor dos apóstolos, quem de fato é bispo da igreja, porém não foi inventada pelos pais da igreja, foi criada pelo próprio Deus. Pedro é o primeiro papa. Pedro, o primeiro papa, quando vê Judas deixando a sua cátedra vazia, Pedro vai, se reúne com os demais apóstolos, ora ao Espírito Santo, lança sorte e Matias é eleito para suceder, melhor dizendo, a melhor colocação é essa, suceder Judas, e assim aconteceu com os demais, principalmente com aquele que detém a primazia, Pedro, depois de Pedro Lino, depois de Lino Anacleto, depois de Anacleto Clemente Romano, depois de Clemente Evaristo, depois Alexandre, depois Sisto, depois Telésforo, né? Um nome estranhozinho aqui, espero que seja assim que se pronuncie. Depois dele, Higino, depois Pio, depois Aniceto, depois Soter e depois Eleutério. Isso até o início do século III, com Irineu de Lyon trazendo para nós essa lista. E existem inúmeros outros pais da igreja com listas maiores do que essa, né? Então, Deus abençoe a todos. É isso aí. E mais uma vez, refutadíssimo Augusto Nicodemos. Deus abençoe. Espero que as pessoas aprendam com isso. Dá uma curtida no vídeo, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda.